meu nome é Laura Bacelar, eu sou editora de livros e eu trabalho com livros já há bastante tempo e tenho a única editora da América Latina focada em literatura lésbica. Mas eu me interesso pelo assunto por homossexualidade porque eu sou homossexual. E eu sempre achei importantíssimo saber disso, saber como é que isso funciona, de onde veio, como é que é. E acho importante também passar adiante o que eu, por acaso, fiquei sabendo, porque na nossa sociedade não se fala muito disso. A homossexualidade, a bissexualidade, aquilo que não é maioria, é tratado como ou se não existisse ou como se fosse uma aberração, algo estranho, algo muito menos comum do que é. Eu vou falar aqui hoje como a homossexualidade é comum. Quando se fala de homossexualidade, a primeira coisa que surge na cabeça das pessoas, homossexualidade na história, né, é a Grécia Antiga. Todo mundo pensa nisso. Por quê? Porque houve um período muito longo da nossa história, desde o quinto século antes de Cristo até o quinto século depois de Cristo, 1000 anos, em que a cultura helênica dominou as sociedades no que hoje é a Europa. Primeiro os gregos inventaram essa cultura, né? Depois os romanos se apropriaram dela e era a cultura dominante no império deles. Eles foram conquistando um monte de lugares e foram impondo a cultura deles. E nessa cultura, ela é muito interessante porque a homossexualidade não era assunto. Ela era tão aceita que ela era parte da vida normal, cotidiana das pessoas. Não existia a palavra homossexual ou a palavra gay, ou nem mesmo esse conceito, porque simplesmente as pessoas entendiam que era bastante possível que um homem transasse com uma mulher ou com outro homem. Também era bastante possível na cabeça das pessoas que as mulheres transassem entre si. E tivessem relacionamentos amorosos, relacionamentos muito emotivos, tal. Não havia na cabeça dessas pessoas qualquer barreira com esse tipo de amor, né? Esse tipo de expressão. Mesmo sempre fomos uma minoria, né? Sempre fomos 10% da população. Mas eram 10% absolutamente integrados na cultura. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque há enormes exemplos públicos, escritos, com estátua, com poemas. Era muito aberto. Por exemplo, Alexandre o Grande, que não era grego, era da Macedônia, mas que foi lá e conquistou a Grécia inteirinha, depois conquistou a Pérsia e chegou até mesmo ao que hoje é a Índia. Conquistou o Egito, um grande imperador, Alexandre o Grande. Muito bem, Alexandre, todo mundo sabe, isso é relatado em vários lugares. Ele tinha um relacionamento amoroso, sexual, com um general dele, Hefáistion. As pessoas que seguiam Alexandre, obedeciam Alexandre, eram dominadas por ele, pensavam, isso é uma bichona? Não. Pensavam, este é um imperador. Não existia na cabeça das pessoas um julgamento. Ele transa com homens, ele por alguma razão é melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Ao contrário, ele era muito reverenciado, ele virou até deus local em algumas das cidades que ele dominou. Alexandre é só um exemplo assim, estelar, né? Mas ao longo da história você vê Platão relata de Sócrates e relata do relacionamento entre homens. Sócrates, um grande filósofo que deu base a muita da nossa filosofia atual, fala do amor entre homens, que ele inclusive considerava em alguns pontos superior ao amor entre homens e mulheres. Na Grécia Antiga também a gente viu a gente viu a expressão muito famosa do amor entre mulheres. Safo de Lesbos foi uma professora numa escola de meninas que ela criou e ela era respeitadíssima. Era tida como Platão como a 10ª musa, a criadora da poesia lírica, a poesia que se
declamava enquanto se tocava a lira. Essa mulher respeitadíssima, aristocrata, fez várias poesias em que aparece explicitamente o amor entre mulheres. Ela fala das emoções, do envolvimento dela com outras mulheres. Justamente por causa desses textos, que são, aliás, muito bonitos, uma parte deles foi queimada, destruída posteriormente, né? Mas por causa desse amor evidente nos textos dela, é que surgiu a palavra lésbica. Safo de Lesbos, surgiu a palavra sáfica e surgiu a palavra lésbica, ou lesbiana, e o lesbianismo. Então você vê, na Grécia Antiga não havia problema. No Império Romano tampouco. Júlio César, o primeiro imperador romano, né, foi aquele que transformou a república em império, prezadíssimo por todos, criador da palavra César, né, era bissexual. Então, o que se percebe, os exemplos são muitos, basta procurar, entra lá no Google se quiser, que você vai ver quanta gente, durante esse período, digamos, de cultura helênica, quanta gente expressava a sua homossexualidade publicamente e não tinha qualquer problema a respeito disso. Só que a gente não pode pensar, a homossexualidade aconteceu lá na Grécia Antiga, lá no Império Romano e nunca mais. Não. A homossexualidade, na verdade, sempre aconteceu. É que durante a cultura helênica, ela era pública, ninguém se importava. Então, a gente tem muitos documentos, a gente tem provas explícitas de que isso acontecia. Mas, na verdade, se você começa a olhar, qualquer cultura mostra que sempre houve o amor entre pessoas do mesmo sexo. Sempre houve a atração, sempre houve o envolvimento, sempre houve essa minoria a que eu pertenço. Sabe aquele lugar chamado Mesopotâmia, onde, em teoria, surgiu a civilização? Pois é, entre os rios Tigre e Eufrates, a gente aprende isso lá na 6ª série, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, foi onde surgiram as primeiras cidades-estado da humanidade. Lá houve 3 invenções: a invenção da agricultura, a invenção da cidade e a invenção da escrita. Isso muito antes dos gregos, tá? Isso é 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo. Muito bem, essa gente que inventou a escrita cuneiforme, lembra disso? Era feita com impressões em tabletes de argila. Foi assim que foi inventada a escrita, pressupõe-se. Muito bem, há tabletes de argila que sobreviveram até hoje. Estão guardados, eles vieram da biblioteca de Nínive. E alguns malucos decifraram essa escrita, né? Que os nossos ancestrais lá na Mesopotâmia, o que eles estavam escrevendo ali? Bom, eles estão escrevendo um monte de coisa, mas tem uma história. Imagina-se que seja a primeira ficção, a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh conta a história do que seria o primeiro rei de Uruk, que é a primeira cidade-estado lá da Mesopotâmia. Uruk é a origem de Iraque. Muito bem, Gilgamesh, primeiro rei mítico, né? Deve ser um ser inventado, ficcional. Primeiro rei de Uruk envolve-se com quem? Com um homem selvagem, chamado Enkidu, que vivia nas florestas. Então eles têm um caso de amor. Isso está explícito nesses tabletes. Aparece lá, eles se relacionavam como se o Enkidu fosse uma mulher. Veja, é claríssimo. E a mãe do Gilgamesh recomenda: sim, meu filho, eu sonhei com isso, vá em frente. Então, veja que a homossexualidade é intrínseca à humanidade. Onde aparece a escrita, onde aparece a primeira civilização, há um relato de um relacionamento homossexual do rei. A gente não aprende isso porque há preconceito, mas está claríssimo ao longo da história. E você tem exemplos e exemplos e exemplos. Se você for procurar na China antiga, você encontra ilustrações de homens se relacionando, de mulheres se relacionando.
Se você for pesquisar no Havaí, o Havaí tinha uma cultura interessantíssima. Quando chegaram os europeus lá, eles encontraram uma cultura de um amor muito livre, inclusive entre pessoas do mesmo sexo. Estava absolutamente integrado à cultura. Então você vê, não só ao longo da história, mas também ao longo de todas as culturas, sempre existiram homossexuais e bissexuais. Na verdade, a homossexualidade, o relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo, é anterior à humanidade. Como assim? Você irá perguntar. Ela surgiu em animais, ela é evidente em animais que estão na Terra há mais tempo do que nós. Como assim? Baleias, por exemplo. Baleias estão na Terra há 40 milhões de anos, presume-se. Homens, mesmo os homens mais primitivos, estão na Terra no máximo há 1 milhão de anos. Então as baleias são 39 milhões de anos mais velhas do que nós. E elas têm relacionamentos homossexuais. Muitas vezes os machos se congregam sem fêmeas e têm relacionamentos sexuais lá entre eles. Não só baleias, golfinhos. Golfinhos são absolutamente bissexuais. Eles se relacionam assim, aquela encostadinha que eles dão, eles estão se relacionando. Macho com macho, macho com fêmea, fêmea com fêmea, sem distinção, eles não têm preconceito nenhum. Não só seres aquáticos, tem também leão marinho, lobo marinho. Nossa, por onde você procurar, você encontra o relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo. Mas, por exemplo, os chimpanzés bonobos, que são os animais que têm o cromossomo mais parecido conosco, seres humanos. Seriam os nossos primos mais próximos na natureza. Os chimpanzés bonobos, eles aparecem em alguns documentários aí da televisão a cabo, mas não muitos, porque eles são terríveis. Eles adotam a política do faça amor, não faça guerra. Então eles transam muito, né? E se você é bonobo, ou você é bissexual, ou você é chutado para fora da tribo. Então percebe-se que a homossexualidade, a bissexualidade, o relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo faz parte não só da nossa humanidade, como faz parte, está presente em todas as culturas, como faz parte da natureza dos animais. As pessoas não sabem bem, mas existem alguns cientistas que aventam a hipótese de que o sexo exista para criar relações. Que indivíduos que têm relações afetivas, relações de colaboração, são indivíduos que têm mais chance de sobreviver do que indivíduos solitários. Então, presume-se que o sexo seja usado assim para criar unidades familiares mesmo, que isso facilita a sobrevivência não só daqueles dois indivíduos, como de filhotes que eles adotem, que eles, dos quais eles cuidem. Então, a homossexualidade realmente faz parte e pode até prestar um serviço, ter prestado um serviço à evolução, deve ter prestado um serviço, porque senão ela não existiria em tantas espécies, em tantos lugares, inclusive em nós. Faz parte da natureza. É interessante a gente saber disso para colocar em perspectiva os julgamentos. É muito comum as pessoas dizerem que a homossexualidade é contra a natureza. Não é. A homossexualidade foi criada recentemente. Bobagem. A homossexualidade é resultado de influência. Não é resultado de influência nenhuma. Se baleia lá no mar sozinha é homossexual, claro que os bichos não entendem isso e claro que ao longo das culturas nem sempre houve essa classificação, certo? Cada cultura encara essa minoria de uma maneira diferente, mas que sempre houve, e pelo visto sempre haverá, é fato consumado. Então, o que nos interessa é saber, aprender. Por favor, pesquise, não acredite em mim, vai atrás. Tem fotos, exposições, livros, relatórios. O que não falta é dados sobre isso. E a gente precisa saber para aceitar a nós mesmos e aceitar aos nossos semelhantes. A diversidade
faz parte da natureza dos animais e faz parte da natureza humana.